Os múltiplos desafios do crescimento verde são para nós, enquanto entidade representativa do setor empresarial, particularmente importantes. E por isso a AEP é desde a primeira hora membro da coligação para... E a CIP é parceira da AEP nesta ação, como em tantas outras que vimos estimulando. Portanto, a parceria CIP-AEP-AIP começa a ser realmente uma realidade que muito prezamos. A CIP subscreveu o crescimento, o compromisso... Para nos fazer a apresentação do compromisso para o crescimento verde, vai usar a palavra o Sr. Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia. Eu consigo. Dizia eu que desde há várias semanas, desde há vários meses, promove esta discussão e que terá a sua conclusão, espero que em janeiro, de modo a que em março possa ser conhecida a versão final do compromisso para o crescimento verde e que possa ser subscrita por um número muito alargado de associações, desde logo aquelas que participam na coligação para o crescimento verde. Mas para que isso possa acontecer, é evidente que esta discussão deve ser uma discussão livre, em que quem participa nesta discussão deva ter noção que o contributo que dá vai ser incorporado e que não se trata de uma mera formalidade. E este é o primeiro ponto que gostava de sublinhar, é o da circunstância desta discussão pública ter, desta vez, as associações empresariais, as ONGs, as fundações, o sistema científico, os organismos públicos e privados como promotores da discussão pública e não o Governo. O Governo acaba por ser um convidado que participa nestas sessões com maior gosto, mas estas sessões são sessões organizadas pela sociedade civil, o que significa que o Governo tem de sair desta discussão pública também com a responsabilidade de melhorar o documento. Eu posso afiançar, quer a AEP, quer a CIP, como a todos os presentes, que destas sessões, em regra, e estou obviamente a aumentar a vossa responsabilidade, em regra saem ideias que melhoram o documento. Eu dizia, o Sr. Paulo Nunes Almeida já tinha dito ao Sr. António Barros noutras ocasiões que quando saio destas sessões levo muito mais ideias do que aquelas que trago e, portanto, julgo que essa é a melhor forma de assegurarmos uma boa discussão pública. Por outro lado, esta sessão decorre num contexto em que Portugal tem os olhos colocados sobre si próprio no que diz respeito a esta matéria. Os olhos de vários países e de várias organizações internacionais estão colocados neste momento em Portugal, atendendo ao facto de não termos utilizado como pretexto o memorando de entendimento ou a situação económica exigente para adiarmos reformas que eram decisivas numa visão para o crescimento sustentável. Isso foi reconhecido a semana passada em Lima, na Cimeira das Nações Unidas sobre alterações climáticas, na ocasião em que apresentamos o compromisso para o crescimento verde, a reforma da fiscalidade verde e várias reformas na área energética. Tivemos a ocasião de registar o aplauso e o apoio generalizado de várias organizações internacionais, começando pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, pelo líder do Programa das Nações Unidas para o Ambiente, pelo Banco Mundial, pela Comissão Europeia, pela OCDE, isto é, um conjunto muito alargado de organizações e de governos que consideram que Portugal é neste momento o exemplo, não é um exemplo, é o exemplo de um país que está a conseguir desenvolver uma estratégia para o crescimento verde, para o crescimento sustentável, traduzindo uma alteração de paradigma. O que significa, meus caros, que temos uma grande responsabilidade, por favor. Meus amigos, muito bom dia. Primeiro que tudo, à AEP e à CIP, muito obrigado pelo convite. O Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, muito bom dia a todos os presentes e ao moderador da mesa e aos oradores, muito bom dia também. É um grande prazer estar aqui. Devo começar por constatar que temos muitas cadeiras verdes livres e temos que tratar disto. Portanto, as pessoas que estão aqui sentadas, espero que consigam ser porta-palavras
das mudanças radicais que vêm pela frente e da importância dos líderes empresariais terem que aderir de forma indubitável a tudo o que vem pela frente. O documento que foi, digamos, circulado é um documento muito importante, mas há o risco de as pessoas meterem na prateleira. Mais uma vez, um documento extenso e, em boa hora, foi promovido, o Sr. Ministro, felicito também, e a AEP e a CIP, pela discussão pública e a tentativa de incorporação desses contributos. Aqui estamos para tentar dá-los. O meu background, já agora para dizer, é do mundo da estratégia empresarial e há 5 anos atrás apercebi-me, ao trabalhar com uma das grandes multinacionais, que a sua líder mundial tinha um programa, na altura a PepsiCo, tinha um programa chamado Performance with Purpose, que era uma verdadeira bandeira de sustentabilidade que filtrava todas as opções de negócio. Portanto, qualquer decisão estratégica no negócio estava filtrada pela bandeira da sustentabilidade. E era isso que eu vos queria tentar trazer, porque se o país, digamos, está a dar passos bastante na frente, contrariamente ao que é normal, do ponto de vista governamental, do ponto de vista das empresas, é preciso mostrar que há muita gente que vai na frente a nível internacional e que é preciso, portanto, trazer esse conhecimento para aqui. Primeiro que tudo, o programa governamental que eu chamo de CCV, que é o Compromisso de Crescimento Verde, é importante, mas tem que se deixar aqui a pergunta, será mesmo? Porque temos muitas cadeiras vazias e temos falta de business leaders e temos que apelar a esta situação. Começamos com o Roadmap 2050 da Europa, que é um roadmap muito exigente de descarbonização da economia, a que se junta a feliz assinatura pelo Sr. Ministro, junto com 12 outros ministros europeus do Going for Green Growth. Portanto, Portugal aparece um pouco, pela primeira vez, em termos públicos e governamentais, na linha da frente e, mais ainda, aparece, e o Sr. Ministro disse hoje, não tinha completamente essa ideia, mas efetivamente o documento é bastante impressionante, aparece claramente na linha da frente, ainda mais, com o estabelecimento de um programa para tentar criar um roadmap e tentar estabelecer metas 2020 e 2030, outra realidade completamente nova. O país tem um déficit de planeamento de longo prazo que importa alterar. E, portanto, as minhas felicitações por isso. São aportados todo um conjunto de ingredientes para a indústria, toda uma série de abordagens, uma série de elementos que têm de ser trazidos para que as empresas, elas próprias, ou nas cadeias onde operam de forma mais alargada, vamos falar disto, incluindo os transportes, e falou-se aqui dos transportes e da ferrovia, etc., portanto, que possam operar com conceitos como o ciclo de materiais, redução e eficiência de recursos, redução de efeitos dos resíduos, etc. Mas temos esta questão que temos o risco de as pessoas acharem que isto é mais um documento verde, mais um pouco de greenwashing e é, enfim, o Sr. Ministro a trazer aqui um conjunto de coisas que se vão fazendo, mas não têm bem a ver com as empresas. Ou têm pouco, ou são um pouco laterais. E, portanto, tipicamente, as pessoas têm um certo ceticismo porque ouvem falar muito nestas coisas, ouvem falar nos relatórios de sustentabilidade e ainda por cima estamos no norte do país, que é muito prático, que é muito concreto, é muito de mangas arregaçadas e é muito menos de relatórios laterais, é muito de atividade muito concreta, core do negócio e, portanto, há uma tendência para esse ceticismo ser ainda maior. Por aqui. Desde logo as empresas comunicam o célebre People, Planet and Profit e parece que tudo tem o mesmo peso. A verdade, sabemos-lo, é que a economia ocupa mais de 90% da importância da cabeça dos gestores, dos líderes empresariais. Há pessoas dentro das organizações que desempenham funções de qualidade, funções, enfim, de eficiência energética, etc., mas são tipicamente departamentos mais abaixo na organização e funções até laterais, onde há muita comunicação de sustentabilidade que não tem tradução
efetiva. Porquê é que tudo isto é importante? Tudo isto é importante porque estamos perante, desde logo, limites do planeta que foram transcendidos. Portanto, há questões de termómetros e sirenes de alarme que soaram, mostrando que o doente está com febre. Por outro lado, a evolução dos países, à medida que se dá a evolução dos países em termos de desenvolvimento humano, acontece que sobe na curva, com esse desenvolvimento, sobe-se e transcende-se imediatamente os limites ecológicos. Portanto, temos um problema de que a riqueza e o desenvolvimento são completamente, dentro do atual estado de arte, dentro da atual revolução industrial, são incompatíveis com o ambiente. Por outro lado, há que entender que temos desafios enormes porque o mundo tem evoluído de uma forma rápida. Nós estamos num mundo, e hoje penso que vamos dar aqui um bocadinho essa sensação, de uma forma mais clara, estamos num mundo de absolutos exponenciais a todos os níveis. Começando desde logo pela população, pelo consumo e por toda uma série, portanto, de uso de recursos que depois se impactam, obviamente, a nível de poluição, etc. E, portanto, há uma curva que é uma curva tipicamente exponencial e que leva a que não vivamos numa lógica, isto é uma analogia, obviamente, dos meus colegas suecos, que, digamos, deram um pouco o pensamento de partida para a sustentabilidade há 25 anos atrás. Não estamos a viver numa lógica de um cilindro, estamos a viver numa lógica de um funil, onde as paredes se vão estreitando e onde temos cada vez menos capacidade de manobra. Aliás, aqui um colega meu, e aqui presente na sala, disse uma coisa engraçada. No passado, o funil parecia que era invertido. Parecia que os recursos eram completamente infinitos e podíamos utilizá-los de qualquer forma. E, portanto, ao termos um funil, temos as empresas e a sociedade a chocar contra as paredes do funil e temos enormes crises. Ora bem, perante isto, é preciso entender quem é que vai na frente e é preciso ver como é que se pode fazer mais com menos, como é que se pode contrariar esta lógica do funil. Nesse sentido, há efetivamente exemplos, há um número crescente de exemplos de empresas líderes muito importantes. Está aqui um conjunto de casos que tivemos o cuidado de escolher para que tivesse a ver um pouco com o local onde estamos, tivesse a ver um pouco com o setor industrial português e com as cadeias de valor, porque inclui retalhistas, obviamente, porque é fundamental, obviamente, vender os produtos que produzimos. E, portanto, estão aqui desde o calçado, a moda em geral, portanto, com os têxteis, produtos industriais, enfim, equipamento de energia, produção de equipamentos metalomecânicos e metalúrgicos e o setor químico e, por último, o setor alimentar, onde temos aqui um exemplo que seria importante comentar um minuto sobre ele, que é o Esporão. Há gente em Portugal que vai bem na linha da frente e que está reconhecida internacionalmente como tal. Este senhor é, porventura, o executivo sueco mais famoso e mais premiado, portanto, nesse país. O Leif Johansson é um indivíduo que começou na Electrolux, depois passou para a Volvo, hoje em dia é Chairman da Ericsson e também da AstraZeneca. É um indivíduo, portanto, que tem uma carreira impressionante e ele diz: fiquei embasbacado e só 10 anos depois é que percebi o nível de ganhos que obtivemos na Electrolux, com abordagens verdes, com abordagens de sustentabilidade. Portanto, transcendeu o entendimento do próprio CEO esta área. Uma empresa como a Nike é uma empresa que tem, digamos, uma verdadeira bússola orientada por princípios de sustentabilidade, com quem temos o gosto de trabalhar intensamente ao longo de anos, e que tem, portanto, algo que os guia para exatamente ir para a luz do fundo do túnel dentro do funil, para não chocar com as paredes do funil, e, portanto, tem um roadmap enorme de sustentabilidade. E temos aqui uma coisa muito curiosa, que é, utilizando os princípios dos meus colegas suecos, o CEO a entregar uns sapatos produzidos segundo os princípios de sustentabilidade ao rei da Suécia,
empresa que foi considerada a empresa mais inovadora em 2013 e, no fundo, é um inovador com forte sentido de sustentabilidade. A sustentabilidade filtra toda a produção de produtos. A primeira empresa que os meus colegas suecos, há 25 anos, um grupo de cientistas, 50 cientistas, há 25 anos atrás, juntaram-se para tentar produzir conhecimento sobre como, digamos, desenhar soluções de sustentabilidade compatíveis com o planeta e com a sociedade, de forma científica, e está completamente e amplamente colocado em termos académicos com papers, o primeiro cliente foi o IKEA. Este IKEA tinha problemas sérios de sustentabilidade ambientais nas suas linhas de produtos e acabou por ser convencido a fazer um trabalho não para criar uma linha premium eco, mas a transformar os seus 7.000 produtos, fazer uma verdadeira revolução interna de toda a sua linha de produtos e criar um conceito circular, atingindo todo o processo de inovação de produtos. Este senhor, Ray Anderson, faleceu há 2 anos atrás, ou 3, é um indivíduo que portanto, o fundador e chairman de uma empresa de alcatifas, que é um líder mundial e que é considerado eventualmente o líder mundial em sustentabilidade. Este indivíduo teve como que um baque quando começou a perceber as dificuldades com que se ia deparar do ponto de vista de sustentabilidade e disse inclusivamente que no futuro gente como ele devia ser presa por operar empresas que não são compatíveis com o planeta. Este indivíduo traçou uma montanha e disse: vamos subir ao cimo da montanha, vamos produzir com 0 footprint. Portanto, vamos ter 0 impactos ao fim de 25 anos. Começou em 94, tem uma meta 2020 de 0 impactos, tem uma caminhada que em 2009 reportou todo um conjunto de ganhos já bastante impressionantes. Este ano, na Holanda, nas operações que têm europeias, na Holanda, os zero impactos são uma constante já, neste momento, e a última camada, pasme-se, digamos, de introdução de renováveis nas suas operações para ter 100% de renováveis, foi a utilização de resíduos de peixe para produção de energia. Portanto, com isso, chegou a 100% de renováveis. O que diz este senhor? O business case da sustentabilidade é muito claro para mim, hoje em 2009, que levava 15 anos de trabalho. Os custos baixaram, não subiram, refletem 400 milhões de dólares de custos poupados. Este homem ganhou cota de mercado continuamente e tem 40% do mercado mundial nos seus segmentos em alcatifas. Só para terem uma noção do que estamos aqui a falar. E tivemos o grande prazer de ter aqui o seu responsável europeu de sustentabilidade a falar em maio passado numa conferência promovida pela Fundação AEP. Circularidade no setor metalúrgico e metalomecânico. Temos aqui a Caterpillar. Circularidade significa 85% a 95% menos energia e materiais. Pegam nos equipamentos, pegam nas máquinas, pegam nos produtos que fabricam e articulam-se com os clientes para criar um processo de reciclagem e de economia circular. Uma DuPont que fez uma caminhada pressionada, deve-se dizer, pelo Greenpeace, nos anos 70, com os CFCs, fez uma caminhada de saída das fontes de energia, digamos, fósseis, para fontes de energias renováveis. E os seus critérios de RD, 11 critérios de sustentabilidade a filtrarem todo o RD desta empresa, que é uma empresa profundamente baseada em RD, a ponto que tem um portfólio, não só tem soluções de produtos que são verdadeiros produtos de marca, com vários deles muito conhecidos, Kevlar, Teflons, etc. E tem um portfólio hoje de produtos que inclui 30% em 2008, não tenho aqui o número agora atualizado, de produtos de tecnologias de base biológica e não puramente química. Uma Unilever que em 2009 o CEO hoje é considerado um dos grandes líderes da sustentabilidade. Em 2009, vindo da Nestlé, partiu a louça, desculpem-me o termo,
e virou-se para o mercado e disse: acabou o reporte quadrimestral, o reporte trimestral, peço desculpa, o quarter, porque eu não posso andar aqui a dizer se os lucros sobem ou descem, se houve umas chuvas ou umas intempéries. Eu tenho que reportar contra coisas de fundo, não contra coisas conjunturais. E como tal, não queremos investidores de curto prazo, queremos investidores de longo prazo. E traçaram um plano, com a ajuda dos meus colegas que levaram as ideias dos cientistas suecos para o Reino Unido, Forum for the Future, um plano de sustentabilidade até 2020 que trata-se apenas de dobrar o negócio com metade dos impactos ambientais e resolvendo problemas sociais importantes. E, portanto, há toda uma lógica circular de pensamento e, dizem eles, ajudar 1 bilhão de pessoas a tomarem, digamos, a ação para melhorar a sua saúde e o seu bem-estar. E diz o Paul Polman, o tal indivíduo que rasgou esse contrato e que passou a reportar bianualmente contra metas 2020, e é isso que nós temos que ter aqui e que o Governo iniciou e que temos que meter isto na cabeça, que é, temos que estabelecer metas mais à frente, mais ambiciosas, mais de longo prazo e temos de começar a reportar contra aquilo que é verdadeiramente importante. É a caminhada contra essas metas. E, portanto, este indivíduo diz que não podemos escolher entre ambiente e sustentabilidade, temos que ter ambos. E, por último, um comentário que não podia deixar de ser ao Esporão, temos um vídeo que pode ser partilhado com todos e que, basicamente, durante cerca de 30 minutos, o CEO do Esporão explica na primeira pessoa como faz uma caminhada profundamente holística, que tem aqui uma série de elementos que cobrem basicamente todas as áreas de negócio e que, de uma inovação enorme, que virão a surgir proximamente produtos já de base completamente inovadora, estão à bica, digamos assim, por vinhos orgânicos, etc., em larga escala, e que é uma empresa que, ao chegar, eu contar aqui este apontamento, ao chegar ao Reino Unido para conquistar, para tentar entrar no difícil mercado do Reino Unido, conseguir um bom agente é muito difícil, o agente de topo, perante o projeto de sustentabilidade do Esporão, respondeu apenas isto: aqui está uma das 9 marcas do meu portfólio, tiro esta marca e coloco o Esporão. E colocou o Esporão porque lhe disse: Sr. Roquete, João Roquete, eu quero o seu projeto de sustentabilidade no meu portfólio. Eu preciso do seu projeto de sustentabilidade no meu portfólio. Não é mais um vinho, é um projeto de sustentabilidade que eu quero vender. E este senhor candidatou, o agente candidatou no Reino Unido o Esporão ao Drinks Business Awards de sustentabilidade, e o Esporão foi considerado a empresa de bebidas mais sustentável em abril de 2013, a nível internacional, concorrendo contra players fortíssimos, como, por exemplo, Carlsberg, ou contra empresas de vinhos da Nova Zelândia, e em que, basicamente, o comentário foi: devido à sua abordagem holística, ao seu pensamento sistémico, esta empresa menos conhecida convenceu o júri de que devia ganhar o prémio. O tema do business case, de como ganhar dinheiro, como é que tudo isto se traduz no P&L das empresas, foi estudado detalhadamente ao longo de uma década de anos por um senhor no Canadá, que é o Bob Wheeler, que é um dos líderes de sustentabilidade e que, basicamente, concluiu, através de simulações sobre diferentes tipos de empresas, que a aplicação em profundidade de uma abordagem de sustentabilidade a sério leva a ganhos entre 50% e 80% dos lucros nesse período. O nada a fazer releva a redução de lucros. Como aplicar estratégias de sustentabilidade? Tentarei ser rápido. Há toda uma caminhada, começa muito com os meus colegas há 25 anos atrás e com o professor Carl Henrique Robert e com a Natural Step, e depois uma série de entidades, algumas delas até correlacionadas com este tipo de abordagens. Aqui à direita o Stockholm Resilience Center, que aparece sempre muito e que vem medir a temperatura do planeta com o professor Rockstrom. Aqui está as medições do planeta, e o professor Rockstrom, em 2013, veio dizer
é preciso, para além de tirar as temperaturas ao planeta, e este senhor é um papa da sustentabilidade, isto é muito importante o que ele vem dizer, é preciso desenhar princípios concretos para vermos da saúde. É preciso desenhar as condições de saúde do paciente. Não vale a pena apenas os meus termómetros de doenças do ambiente, do planeta. E, portanto, há aqui uma junção, uma coligação sueca absolutamente impressionante e que, no fundo, vem tornar ainda mais forte, digamos, os princípios que estavam estabelecidos desde há 25 anos atrás. É preciso pensar sistemicamente. É preciso, quando temos um problema numa zona da cadeia, como aqui, é preciso ir a montante e perceber onde é que está a causa do problema. Muitas vezes a causa não está dentro da empresa. A empresa pode ser altamente sustentável e a causa está noutro sítio. Eu vou-vos dar um exemplo de uma empresa portuguesa que é considerada e referida como uma empresa de sustentabilidade e que na cadeia onde opera tem um risco enorme de estar em produtos pouco sustentáveis. O Grupo Amorim e a Corticeira, em particular, têm as rolhas de cortiça, são considerados um produto altamente sustentável. Pois, meus amigos, a rolha de cortiça entra numa garrafa de vidro que é dos recipientes mais insustentáveis de que há para onde colocar o vinho. É possivelmente o mais insustentável de todos. E, portanto, isto leva a desafios grandes. É preciso entender a cadeia toda. É preciso ver os impactos de uma forma alargada. Temos aqui a chamada... Portanto, utilizando as leis da termodinâmica e os ciclos da natureza e a ciência, perceber, portanto, como é que, digamos, a atividade das empresas e da sociedade se interliga com esses ciclos e como é que pode desromper esses ciclos. E pode desrompê-lo através de um conjunto de elementos que acabam por ser os princípios de sustentabilidade. O primeiro deles é uma extração desequilibrada de recursos da crosta terrestre. Nós, quando extraímos desequilibradamente, excessivamente, recursos, digamos, que são limitados da crosta terrestre, estamos a criar problemas futuros de desequilíbrios. Fala-se, por exemplo, que o fósforo pode terminar em 2030. Se o fósforo terminar em 2030, obviamente que vamos ter que viver com outro tipo de composições nos produtos. A segunda disrupção que tem vindo a acontecer nas últimas décadas é a introdução na natureza de novos compostos, que obviamente tudo tem origem na natureza, toda a nossa atividade tem origem na natureza, mas depois, pela via da química, etc., criamos um conjunto de compostos que são alheios à natureza. Obviamente, mais uma vez, de forma desequilibradamente, porque, obviamente, nós temos que poder operar, o objetivo não é estarmos completamente parados. O terceiro ponto é, digamos, a desmatação, é a destruição física da natureza. E o quarto é as barreiras para a sociedade de cumprir, digamos, as suas necessidades, quer nesta geração, quer nas gerações futuras. E, portanto, para se entender como aplicar estes princípios e para se perceber quão insustentáveis nós somos, temos que olhar para a cadeia toda, temos que perceber os fluxos de entrada e de saída, digamos, desde a extração de matéria-primas até ao consumo e ao pós-consumo, e compreendermos onde é que estão esses efeitos. Onde é que estão os problemas? A Unilever, por exemplo, diz-nos que os seus problemas principais dos seus produtos radicam em 23% de footprint em termos de gases com efeito de estufa, em matérias-primas e 68% no consumo, nos padrões de consumo. Portanto, reparem bem que se for a tentar desligar as lâmpadas e melhorar as situações na fábrica, nada disso é relevante nesta cadeia. Nesta equação. Esta equação é uma equação alargada, onde as pontas têm que ser lidadas e onde o que é introduzido nos produtos, os tipos de raw materials e a forma como eles são trabalhados, é importante. Para se ter uma visão de sustentabilidade, por isso, é necessário, digamos, visar a luz ao fundo do túnel, é preciso visar a parte cilíndrica do funil, portanto, o final do funil. Para não andarmos a chocar contra as paredes do funil, é preciso criar uma visão do futuro das empresas guiado, digamos, com frames, com, digamos, uma moldura, que são os princípios de sustentabilidade. E temos um conjunto de elementos que, aliás, vários deles são citados como ingredientes do compromisso verde, e esses ingredientes, que há bocado falei, aparecem, de alguma forma, como abordagens, aqui de âmbito mais ecológico, mas na área social também há abordagens, para, digamos,
fazer acontecer essa visão dentro daqueles princípios. Portanto, a circularidade, a substituição, a redução dos gastos, a desmaterialização, a softwareização da indústria. Atenção, meus amigos, já lá vamos. Para as empresas planearem, digamos, a partir de sustentabilidade, portanto, partindo do pressuposto, do princípio de que é possível atingir a sustentabilidade plena, portanto, que se pode estar numa situação de sustentabilidade plena, portanto, partindo desses princípios e dessa visão, é preciso, digamos, projetar com os princípios de sustentabilidade a tal visão para o presente momento e compreender qual é o gap versus a situação atual em que as empresas vivem. A partir daí, traçar de forma criativa e inovadora todo um conjunto de hipóteses de soluções e depois avaliá-las e escolher quais as melhores para caminharmos para a visão. Soluções que caminhem para a visão, que ajudem a caminhar, que sejam flexíveis e que propiciem ganhos económicos. Que tenham rentabilidade. Aqui está um exemplo de como é que, por exemplo, a Nike utilizou isto, não podemos perder muito tempo, como é que a Philips, a pensar como é que faz todo o seu processo de inovação tecnológica com os princípios de sustentabilidade inseridos no seu projeto de inovação tecnológica e, no fundo, estamos a falar de líderes que não estão mais no compliance, estão a utilizar a sustentabilidade de uma forma integrada estrategicamente no negócio ou mesmo a mudar os paradigmas dos negócios. É necessário haver alinhamento. É necessário, mais do que se falar em People, Planet and Profit, é preciso perceber-se que essas variáveis têm que estar todas alinhadas umas dentro das outras. Portanto, economia, dentro da sociedade, dentro do ambiente. E é preciso pensar não desgarradamente, mas sistemicamente. É preciso pensar holisticamente, é preciso pensar articuladamente, integradamente. É preciso partir de uma lógica de entender o sistema em que vivemos, entender a cadeia e a equação alargada e depois vir por aí fora para traçar visões, segundo princípios de sustentabilidade, estratégias e abordagens, como falámos, para chegar a ações muito concretas e tangíveis, passo a passo no terreno e com resultados. E utilizar ferramentas e reporting. Atenção, meus amigos, a este comentário que eu gostaria de fazer. Vê-se muitas situações em que o reporting, as ferramentas, são o ponto de partida disto tudo. Nós não devemos partir do reporting. Eu acho que o norte do país, estamos no norte do país, o norte do país tem uma vantagem, tem muito menos reporting. A oportunidade está em desenhar estratégias, não está em fazer relatórios. Os relatórios são consequência para medição, monitorização de trabalho concreto e de fundo no âmbito da sustentabilidade. Futuro, ondas cada vez maiores e mais aceleradas. Temos aqui uma notícia muito importante que é preciso, que aliás o Compromisso Verde fala nele. Eu tenho que pedir aqui um bocadinho de ajuda de tempo para poder fazer isto, porque é muito importante pelo seguinte. O Compromisso Verde, a propósito da inovação, vem falar não só da eco-inovação, mas vem falar da disrupção. Ora bem, a disrupção vai afetar as indústrias todas de forma absolutamente brutal. Temos estado a trabalhar em parceria com uma universidade na Califórnia que estuda as tecnologias exponenciais, as tecnologias de que forma é que estão a evoluir exponencialmente e articula todas essas tecnologias. Vamos tentar fazer isso em 2 minutos. Portanto, primeiro, vagas de inovação, a questão das ondas de inovação, onde a sustentabilidade agora os temas da sustentabilidade são temas muito importantes nessas vagas. Temos uma enorme desperdício, temos níveis de utilização de recursos absolutamente irreais. Nós temos carros parados, todos, milhares de carros, milhões de carros parados, sem utilização. Temos com utilização, digamos, dos combustíveis, a energia é utilizada de forma completamente imprópria. É preciso, digamos, está a emergir uma terceira revolução industrial, é preciso dar uma utilização de recursos completamente diferente e há aqui uma questão, como eu dizia, que é a tecnologia está em ambiente exponencial. Só para terem uma ideia, dentro de 15 anos considera-se que, segundo as leis de Moore, que continuam a funcionar desde há 5 décadas, e em que os transistores duplicam a cada 18 meses,
portanto, a capacidade de pensamento das máquinas duplica a cada 18 meses, por este caminho em que estamos, no padrão em que se está, dentro de 15 anos, o cérebro humano está atingido por uma máquina de $1000. Portanto, a máquina de dólares pensa como o cérebro humano e tem emoções como o cérebro humano, a seguir mais outros 15 e pensa como a humanidade inteira. Portanto, temos aqui desafios enormes pela frente. Este senhor que diz isto é nem mais nem menos do que o Chief Technology Officer hoje da Google. Não estamos a brincar. Não estamos a falar do professor Pardal. Estamos a falar de um indivíduo que está completamente, digamos, no meio do vulcão da tecnologia e que nos lembra que, obviamente, que as tecnologias têm curvas que não são assim, mas cada vez que uma, digamos, que se aproxima de um limite é substituída por outra. E estamos a falar de vagas, portanto, quer de revolução industrial, quer vaga de tecnologia. Vamos pensar, mas é nas vagas da Nazaré, e, portanto, há todo um conjunto de domínios em movimento exponencial. Eu gostaria, digamos, este tema é muito interessante, não temos tempo para ele, mas é pensar o seguinte: uma Kodak, só um comentário, uma Kodak morreu aqui. Deixem-me explicar como é que a Kodak morreu. A Kodak inventou, dentro da Kodak foi inventada a fotografia digital. Imagine-se e pasme-se. Esta mesma Kodak morreu bankrupt em 2012. Sabem o que é que aconteceu? Aconteceu o seguinte. A Kodak, quando foi inventada a fotografia digital, os primeiros passos da fotografia digital considerou que as suas belas máquinas analógicas tinham um nível de resolução muito maior que a da fotografia digital. Não percebeu, foi que a curva do digital era uma curva exponencial. E como não percebeu que a curva era exponencial, ficou no analógico na sua curva linear. Obviamente que hoje foi completamente desrompida, quer em custo, quer em qualidade, pelo digital e, obviamente, desapareceu do mercado. Ou seja, quem teve as pessoas que inventaram a fotografia digital morreu de não ter levado a sério. Os líderes não levaram a sério aquilo que tinha sido inventado no seu seio. Era muito caro, era com muito baixa resolução, não perceberam. E, portanto, neste momento temos aqui saltos tecnológicos brutais, com custos muitíssimo baixos já. Portanto, há queda a pique dos custos de uma série de tecnologias que, combinadas, vão levar a grandes revoluções. Uma delas é o 3D Printing. Atenção. E é preciso pensarmos no 3D Printing, que é uma tecnologia aditiva que leva basicamente ao seguinte. Leva à ausência de desperdício nas operações. Todo o tipo de desperdício nas operações desaparece. Porque adiciona e não corta. Estoques próximos do zero, só se produz o que é necessário, e produção local. E isto é uma novidade muito importante. Haverá uma tendência crescente para a produção regressar a nível local com o 3D Printing. Pedir para sintetizar, por favor, sim? Muito rapidamente. Portanto, as tecnologias desrompem, as tecnologias combinadas entre si desrompem. Temos uma novidade absoluta que é, digamos, organizações exponenciais. Cada vez é mais rápido a exponencialidade acontecer. E queria fazer só a mesma conclusão, o mais rapidamente possível. Primeiro, estes são, por ventura, os requisitos do Unilever para ser fornecedor. Estes requisitos levam a que ou nós levamos a sério a sustentabilidade ou nós não somos fornecedores dos líderes. Temos este comentário aqui em baixo de um CEO de uma empresa portuguesa. Eu vou tomar em confidência de dizer quem é que me disse isto. Foi o Dr. Bouton, da Logoplast, que disse basicamente isto. Para nós, a capacidade de inovar continuamente, de forma a responder aos requisitos dos líderes em sustentabilidade, como a Procter & Gamble, etc., é uma questão de vida ou de morte, dizia-me ele. E deu-me um exemplo. Estamos a discutir uma tecnologia de algas na realização das embalagens no Reino Unido e, portanto, se a Procter & Gamble quer trabalhar com fazer garrafas com algas, se eu fizer com PET, estou fora do mercado. Aquele senhor das alcatifas, a certa altura, utilizou os princípios da biologia e dos lagartos para ver que os lagartos têm a capacidade de se agarrar ao teto. Prescindiu das colas. O fornecedor de colas desapareceu. Portanto, os setores estão a ser todos desrompidos. Atenção que vêm 3 bilhões de pessoas novas com a internet. Portanto, nós vamos ter uma competição de talento como nunca foi visto na vida. Preparem-se. Vem gente com conhecimento e capacitada como nunca se viu na vida. Temos que atuar no plano individual, no plano das organizações e no plano dos sistemas com modelos colaborativos. Gostei de ver hoje o comentário da CIP,
que estão a trabalhar como nunca com a AEP. É preciso colaborar. Temos que esquecer o vizinho da porta ao lado, que é o nosso competidor. Aquelas guerras que nós tínhamos muito fechados no nosso umbigo. A nossa competição vai ser cada vez mais global. A questão de fundo é se teremos suficientes líderes para a sustentabilidade, mais do que quaisquer outras temáticas, e é preciso que as PMEs se preparem em termos de gestão profissional, estrutura financeira sólida, acesso permanente ao conhecimento. O conhecimento anda a um ritmo impressionante e colaboração com parceiros e uma atitude permanente de antecipação estratégica e de inovação. Isto para além de produzirem bem, e temos aqui com certeza um bom exemplo, de produzirem bem não chega. No futuro acelerado não chega. Precisamos, portanto, de gente a trabalhar em conjunto. E deixem-me deixar este comentário do indivíduo que é a última palavra, mas dizer o seguinte. Este senhor disse há 2 semanas, deixe-me só dizer isto e demora 1 minuto. Este senhor falou foi o keynote speaker, Peter Diamandis, foi o keynote speaker do último reunião do Instituto do Bill Clinton. E este senhor diz isto: país pequeno, empresas pequenas têm muito mais possibilidade de se integrar. E virou-se para uma assistência com 900 pessoas em Amsterdão, eu estava lá há uns dias atrás, e disse: meus amigos, os Estados Unidos vão ter grandes problemas de lidar com esta disrupção, e estão eles, obviamente, do Silicon Valley, são uma universidade do Silicon Valley. Portanto, atenção, há uma enorme oportunidade. Nos próximos 10 anos, 40% das grandes corporações do Fortune 500 desaparecerão. Esta realidade de desaparecer empresas já aconteceu no passado. Nunca aconteceu, foi com esta rapidez como agora. Fundos comunitários para serem utilizados nesta finalidade.